Então, olha só, nós vamos ver aqui. Deixa eu achar minha canetinha. Acho que já está escrevendo. O teorema chamado Teorema de Menelaus. Depois eu vou estudar até quem foi ele, né? E falo um pouco mais para vocês. Menelaus. Bom, a situação que a gente tem é a seguinte. Deixa eu tirar esse negócio daqui da frente. Fecha. Eu vou fazer um triângulo. Tá? Opa. Triângulo. E vou fazer um outro triângulo que cruza esse triângulo. Tá bom? Então, aqui, ó. Saindo daqui, vai determinar um ponto lá. Então, são dois triângulos entrelaçados. Tá. O que acontece aqui, então a gente vai dar nome para os vértices. Deixa eu pegar um pouquinho mais fino, ou tá bom? Acho que tá bom, vou pegar mais fino, vai para garantir. E vamos colocar uma fonte mais escura. Então, nós vamos chamar aqui, ó, de A, aqui de B, e aqui de C. Tá, um triângulo ABC. E essa reta, tá, é uma reta que vai cruzar esse triângulo, certo? Então, ela vai cortar esse triângulo. Então, por isso que a gente vê um outro triângulo aqui. Eu dei o nome aqui, ó, de P, aqui de M e ali de C, certo? Essa reta PM, ela cruza a reta B num ponto, que a gente vai chamar aqui de ponto N. E esses segmentos aqui, eles vão ter uma relação numérica, tá? Que é o tal do teorema, e eu não consegui entender. Então, eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu posso fazer para entender esse tal desse teorema? Né? O que que dá para fazer? Então, ele vai me dar aqui as medidas, né? Então, eu tenho aqui, ó, tenho o PN, eu tenho o NM, tenho o AN, o BN, o AM e o MC, tá? A proposta do teorema, gente, é você fazer o seguinte, ó. Você vai pegar uma altura em relação a esse triângulo, ó, AMN. Você vai pegar essa altura aqui, ó. Tá? E vamos pegar aqui embaixo do BNP também uma altura. Nós vamos chamar essas alturas de H1 e aqui de H2. Tá? Chamou atenção pela quão simples que é essa resolução, tá? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que escrever em preto fica interessante. Nós vamos fazer uma semelhança, gente, aqui, ó, nesse triângulo aqui, e nesse triângulo aqui, porque os ângulos são OPV, né? Então, ó, esse ângulo aqui é congruente a esse, tá? E você tem a razão aqui entre o H1 e o H2, o AN e o NB, tá? Então, você pode falar o quê? Eu vou pegar o maior pelo menor. Eu sei que H1 por H2 vai ser igual a AN, ou NA, vamos chamar aqui de NA, tá? Por NB. Então, fiz grande pelo pequeno, deixa isso guardado, tá? Vou parar um pouquinho o vídeo aqui para apagar esse triângulo e marcar outro. Olha só, eu vou fazer um prolongamento aqui, deixa eu fazer com outra cor, vou pegar um verdinho, tá? E eu vou prolongar a reta PM. E nós vamos fazer uma outra altura aqui, tá? Então, voltando para a cor inicial, era um laranja, né? Acho que é esse aqui. Não sei se isso é laranja ou não, mas tudo bem. E eu vou fazer o que, ó? Essa altura. Tudo bem. Bom, eu vou chamar isso aqui de H3, certo? Então, ó, nós vamos fazer uma segunda semelhança agora
entre esse triângulo aqui, eu vou fazer escapar um pouquinho aqui para ficar fácil de eu apagar depois, tá? E esse outro aqui de baixo. Opa! Eu apaguei tudo. Pelo menos dá para fazer bonitinho. Vou pegar aqui os segmentos, vou escolher o branco. Então, ó, nós estamos fazendo a semelhança em relação a esses dois. Agora ele troca, né? Que vergonha. Em relação a esses dois triângulos que eu marquei aí. Então, o que a gente consegue descobrir aí, né? Eu posso pegar de novo o grande pelo pequeno, tá? E vou falar que H3 por H1 vai ser igual a MC por MA. Tá? Estou mantendo aqui a primeira letra porque tem a ver com a tal da fórmula, né? Do tal do teorema. Bom, e agora, ó, eu vou apagar esses dois triângulos e a gente já faz a terceira semelhança. Bom, eu vou ter aqui, ó, um triângulo grandão, tá? Ó, esse triângulo grandão aqui. Opa, acaba a luz, é por isso que entorta aqui a reta, viu? Olha lá. Esse cara gigante aqui. E esse piquititico aqui, ó. Tá? Então, qual semelhança que dá pra gente fazer? Ó? A gente pode falar, e eu vou fazer uma coisa aqui, ó, de propósito, depois eu explico para vocês por quê. Vou falar que H2 por H3, eu estava fazendo o grande pelo pequeno, mas agora eu fiz o pequeno pelo grande, e isso não foi por acaso. Tá? Vai ser igual ao PB, que é essa parte de baixo, ó, PB, pelo grandão, que é o PC. Tá? Temos o que a gente precisa aí para provar o tal do teorema. Vou apagar esses triângulos feios aqui. E o que a gente tem aqui? Veja só, aparecem as razões H1, H2 e H3. Se você olhar bem para essas três razões, o H1 aparece uma vez em cima e uma vez embaixo. Deixa eu destacar isso aqui, ó. Uma vez em cima, uma vez embaixo. Tá? Fiz isso de propósito. O H2 também aparece uma vez em cima e uma vez embaixo. Então, deixa eu localizar aqui, ó. Uma vez em cima e uma vez embaixo. Tá? E o H3, nem precisaria grifar, né? Mas já que eu fiz isso com os outros dois, ele vai aparecer aqui, ó. Embaixo e no outro em cima. Tá? E o fato de eu conseguir essa alternância aí desses H1, H2 e H3 me permite pensar em multiplicá-los. E isso tudo vai cancelar. Tá? Então, a gente pode falar o seguinte, ó. Vou falar aqui, ó, aqui desse lado. Que H1 por H2 vezes o H2 por H3 vezes o H3 por H1 vai ser igual a 1. Por quê? Ó, cortou, já era, isso aqui é igual a 1. Só que a gente descobriu nas razões ali a equivalência em letras, tá? Então vocês vão me falando aí, vai fazendo junto, ó. H1 por H2 é NA por NB. Tá? Vezes H2 por H3 é PB por PC. E H3 por H1 é MC por MA. Isso aqui vai ser igual a 1. Tá? Esse negócio é o teorema de Menelaus. Certo? Como é que a gente faz agora, né? Nossa, Jaime, eu vou ter que demonstrar isso sempre? Não. Tem um esqueminha, que foi o que eu vi de primeira, né? Para a gente guardar. Não sei se eu estou conseguindo movimentar isso aqui. Deixa eu ver se assim eu consigo.
Consegui, tá bom? Para a gente guardar. Então, veja só, vou pegar aquele marca-texto que é legal. Vou pegar aqui uma corzinha rosa, tá? E a gente tem os pontos, ó. O P. Espera aí, preciso habilitar aqui, ó. O P, o N e o M. Que quando o cara apresenta o teorema, ele fala o seguinte, ó, que são as intersecções com as retas suportes, tá? Dessa reta aí, né? Com as retas suportes do triângulo. Como assim? Olha só, se você pegar essa reta, agora eu preciso trocar o negócio. Vou deixar essa branca aqui, ó, pegar uma cor clarinha. Ó, pegar esse verdinho. Se você pegar essa reta aqui, ela vai ser a reta suporte do AB. Tá? Se você fizer essa reta outra aqui, ó, ela vai ser a reta suporte do AC. Né? E a reta suporte do CB vai aparecer aqui. É a reta que contém o lado do triângulo. Tá? Então, quer dizer, a pessoa que enunciou o teorema, comentou o teorema, falou o seguinte, tem que ser uma reta que corte as três retas suportes do triângulo. Em qualquer lugar, dentro do triângulo, fora do triângulo, tá? Mas em 3 pontos, o P, o N e o M. Tá? O que o P determina nessa primeira reta, nessa horizontal? Ó, ele vai passar o PB, que é um segmento, e o PC, que é o outro segmento. Tá? O N também vai determinar em 2 segmentos aqui, ó, o NA e o NB. E o M vai determinar também 2 segmentos, o MA e o MC. E aí, na hora de colocar esses segmentos na razão, você faz o quê? Vamos escrever ali embaixo, ó. Vou escrever de vermelho aqui. Você vai colocar as 3 letras. Podemos até colocar na ordem que eu mostrei agora há pouco, ó. O P e o P aqui embaixo. Tá, depois vem o N e o N ali embaixo. E depois vai vir outro ponto que é o M. E o M aqui embaixo. Tá, se você pensar nessa sacada que eles vão se anular, ou vão cortar, né, as letras vão ter que vir de forma alternada. Então, se você colocar assim, ó, o PB e o PC, então eu coloquei aqui, ó, PB e o PC, você vai colocar o N, mas o NB você vai colocar embaixo. Tá? Por quê? Porque o B já estava ali em cima, então você coloca o NB aqui embaixo. Isso é decoreba, tá? Então, o NB vai estar aqui embaixo. Qual que é o outro? É o NA. Então, o A vai lá em cima. Como o A está aqui em cima, na hora que você colocar o ponto do M, você vai começar colocando o A aqui embaixo. E o outro daqui, que vai ser o C, vai estar aqui em cima, porque esse C, teoricamente, corta com esse daqui. E você tem o teorema de Menelaus. Você tem uma razão muito rica aí entre os segmentos, né? E resolve um monte de exercício que eu geralmente colocaria, deixa eu até parar aqui um pouquinho, colocaria retas a mais aí para me ajudar, faria muitas semelhanças, ia suar um pouquinho para fazer, ele sai muito mais simples, tá? Então eu vou mostrar aqui o exercício que eu vou fazer também, tá? A gente já fica tudo junto, fica até exemplificado.